Olá pessoal, sou o professor Tony Velosa. Eu vou trabalhar hoje com uma questão com vocês chamada de a energia. Nós sabemos que a maior parte da energia do nosso país vem das hidrelétricas. Só que há um problema grave quando você implanta uma hidrelétrica. Quando você implanta uma hidrelétrica, o que acontece na verdade é que você destrói uma área inteira, certo? Essa área fica alagada, fazendo com que aquilo vire automaticamente um lago com matéria morta. E o que acontece? Habitats de muitas espécies são destruídos. E isso causa uma coisa muito grave, que é a redução da biodiversidade. Com isso, nós temos o quê? Nós temos um impacto ambiental muito grande ligado, tá, a essas hidrelétricas. Que outro problema que acontece é que, como ali vai ficar muita matéria morta devido àquele alagamento naquele local, você vai ter uma decomposição anaeróbia muito grande. O que vai contribuir para o efeito estufa, por quê? Porque esta decomposição anaeróbia libera metano, que também é um gás fixador de calor, que contribui para a intensificação do efeito estufa. Então nós temos essa questão que apresenta, né, a energia através de hidrelétricas. Então ele fala que em uma situação hipotética optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. É claro, uma usina termoelétrica, ela realmente libera quantidade de CO2 muito grande. Só que a hidrelétrica também tem os seus problemas, que eu já frisei anteriormente. Entre os possíveis impactos de instalação da usina hidrelétrica nessa região, inclui-se a destruição do habitat dos animais terrestres, como eu te falei. Veja bem esse slide anterior que eu vou lhe mostrar. Isto é um resgate de fauna. Tudo alagado e o animalzinho em cima da árvore, tá? Onde provavelmente ele morreria. E aí nós temos uma coisa que os biólogos fazem, que é o famoso resgate de fauna. Resgatar esses animais e levar para uma outra área devido ao quê? Devido a esses alagamentos provocados por essas hidrelétricas, ok? Então, nós temos como gabarito aí a letra B, a destruição do habitat de animais terrestres. Ok, pessoal? Sem problemas? Nenhuma dúvida? Temos agora um tema muito cobrado no Enem, que é o tema dos 3 R's. 3 R's quer dizer reduzir, reutilizar e reciclar. Hoje você sabe que o problema do lixo é muito grave. O destino que você faz com o lixo. Nós temos os lixões, nós temos os aterros, certo? E nós temos a política dos 3 R's. Note que cada recipiente é um tipo de material a ser acoplado. Nós temos aqui o amarelo, né, que é metais que vão ser colocados ali. A lixeira verde, vidro. A lixeira azul, papel. E a lixeira vermelha, que é o plástico, tá? O vidro tem uma vantagem que ele pode ser reutilizado e reciclado várias vezes, é indeterminado. O papel, nem sempre, assim como o plástico. O grande problema que nós temos hoje é o plástico. Note que você não tem incentivo para as sacolas plásticas, para as garrafas PET, que hoje realmente é um câncer para o meio ambiente. Porque o metal é fácil. Você não vê uma lata de alumínio pelo meio da rua. Rapidamente ela pega pelos catadores. Por quê? Porque o poder e o valor para esse metal é muito alto. Então, há uma preferência entre os catadores pelo metal, principalmente o alumínio, que não há com o plástico. Então, você vê várias
embalagens plásticas jogadas fora e continuam ali. Por quê? Porque o valor dela para a reciclagem ou para a reutilização não é tão alto quanto o do alumínio, certo? Então o que nós estamos falando aqui é a coleta seletiva. Você separar a parte orgânica da parte inorgânica, isto é, da parte que é reciclável. Que nós temos aqui, ó, metais, vidro, papel, plástico. E a política dos 3R que eu vou mostrar a diferença. A primeira é reduzir. Reduzir significa consumir menos, certo? Preferindo aqueles que têm o menor potencial de gerar resíduos e maior durabilidade. Reutilizar significa uso do material já utilizado e criativo, inovador. Exemplo, você pega plástico de garrafas PET e faz um sofá. Ou faz um pente. Você pega uma latinha de alumínio e faz uma canequinha para beber água. Então você está reutilizando, você não está transformando. Então isso é reutilizar. Agora, reciclar, você transforma os resíduos das matérias-primas para fazer um novo produto. Veja bem, eu pego o alumínio, transformo ele, as latas de alumínio, e faço janelas de alumínio. Lembra? Eu estou reciclando, eu não estou reutilizando. Estou reutilizando se eu pegasse a lata de alumínio e fizesse uma canequinha de alumínio, ou até um recipiente para colocar lápis e canetas. Então eu estou reutilizando. Se eu derreto aquele plástico de garrafas PET para fazer pente, né, eu estou o quê? Eu estou reutilizando. A diferença é bem clara, certo? Então, se eu pego uma garrafa PET e faço um pote, eu estou reutilizando, ok? Se eu pego o alumínio e derreto várias latas de alumínio para fazer uma bicicleta de alumínio, eu estou reciclando, eu estou transformando aquela matéria para fazer um outro produto, ok? Perfeito? Então vamos a essa questão. Ele diz que para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se a política dos 3 R's, como eu já tinha falado para você: redução, reutilização e reciclagem. Não esqueça, reutilizar é você pegar aquele produto e artesanalmente fazer um outro produto, ok? Um exemplo de reciclagem é a utilização de latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. O que são lingotes? São barras, certo? Que vão ser vendidas para as indústrias pegarem aquele alumínio e fazerem janelas de alumínio, portas, bicicletas, ok? Então isso é a reciclagem. Então nós temos como gabarito aí a letra B de bola. Nós temos o lixo orgânico, que você sabe muito bem, que é a matéria orgânica, resto de folhas, fezes que estão no esgoto, folhas que caem no chão, quando você varre o quintal. Então, isso é matéria orgânica, que quando é jogada no lixo ou na água, ela pode gerar graves problemas ambientais, porque essa matéria orgânica aumenta a quantidade de bactérias que consomem o O2. Então, nós temos problemas aí. Então, o que fazer com esses resíduos orgânicos? A primeira solução é a compostagem. A compostagem consiste em pegar esse material que você está vendo aqui, resto de comida, folhas, certo? E colocar em um recipiente que nós chamamos de composteira. Nessa composteira, essa matéria orgânica vai ser transformada por seres decompositores, como fungos e bactérias, aí está a reciclagem da matéria, em matéria inorgânica, tá? Falando vulgarmente, como um adubo natural. Uma coisa que nós chamamos de composto, certo? Rico em nitratos, fosfatos, que vão fazer com que os produtores, isto é, as plantas, cresçam mais rapidamente. Então você está pegando
o lixo orgânico está fazendo um adubo natural para usar no jardim da sua casa, no jardim do seu condomínio. Então, o que se faz? Pega essa matéria orgânica do condomínio ou da sua casa, constrói-se uma composteira, onde os decompositores vão agir sobre esse material e, com isso, simplesmente, nós temos aí o que eu chamo de composto, certo? Que é um adubo para ser usado nos vegetais, ok? Então eu passei para vocês o que é a técnica de compostagem. Outra coisa que pode ser feita com esta matéria orgânica, principalmente, você vê que a Sadia usa muito isso, é simplesmente pegar os excrementos dos animais. Vou lhe mostrar agora uma fazenda sustentável. Esses excrementos, eles são canalizados e vão chegar dentro de um tonel chamado de, olha o nome, biodigestor. Um tanque contendo bactérias anaeróbias, certo? Que vão decompor essa matéria orgânica em um biogás, certo? Vai haver a produção de metano, metano esse que, se estivesse na natureza, né, atente bem a isso, iria para a atmosfera e intensificaria o efeito estufa, gás fixador, que contribui para o efeito estufa, e em vez de ir para a atmosfera, ele está sendo canalizado para um sistema de combustão para alimentar os carros da fazenda, sistema para alimentar o gerador para a produção de energia elétrica e aquele resíduo do final, que não virou gás, aquela matéria sólida, é usado como fertilizantes na própria fazenda. Então o que você está vendo aí é o que eu chamo de biodigestor, uma alternativa muito significante para o resíduo orgânico. Porque a partir desse resíduo orgânico você faz um sistema para alimentar tratores e caminhões da fazenda ou da própria casa, alimentar o gerador elétrico para a fazenda e ainda sobra no fundo do tonel matéria inorgânica que foi decomposta, certo? Pelos decompositores, onde você tem um adubo altamente eficiente para a agricultura. Então, tudo foi reaproveitado. Então, os biodigestores hoje, tá, são uma alternativa, tá, de desenvolvimento limpo muito eficaz. Ok? Veja essa questão do Enem que trata do lixo orgânico. Lixo orgânico de casa. Restos de verduras, frutas, legumes, cascas de ovo, grama, entre outros. Que, se for depositado nos lixões, vai contribuir para o aparecimento de animais, vai ter uma decomposição ali anaeróbia que vai liberar metano, que intensifica o efeito estufa. Perfeito? Entretanto, sua reciclagem gera um excelente adubo orgânico, que é o que eu falei para vocês, através da composteira, que é o processo chamado de compostagem, que consiste em você colocar a matéria orgânica em recipientes para ser transformada em matéria inorgânica para servir aos vegetais, da sua casa, da lavoura, tanto faz. Tem inúmeras importantes para isso. Uma pessoa que deseja fazer o seu próprio adubo orgânico tem a seguir o procedimento descrito no texto, exceto no que se refere ao umedecimento periódico do composto. E aí está o problema. Esses decompositores que vão transformar a matéria orgânica em inorgânica, eles precisam de água como qualquer ser vivo. Então, se você não umedecer o composto, não terá água para
o metabolismo desses decompositores ser realizado. Então, não vai haver esta transformação de matéria orgânica em inorgânica, então não terá sucesso a sua composteira. Lembre-se que sem água, sem vida. E esses micro-organismos, para fazer a decomposição da matéria, precisam de água. Perfeito? Então, você tem o gabarito aí, a letra C. A falta de água no composto vai impedir que micro-organismos decomponham a matéria orgânica. Lembre-se, sem água, sem vida. Ok? Então, nós temos o gabarito aí, a letra C. Ok, pessoal? Bem, a próxima questão fala de extinção em massa. Várias extinções já ocorreram no nosso planeta. A última foi a dos dinossauros, que é a teoria mais aceita, que um meteoro cai. Nós temos aqui, até na região do Grande México, o que poderia ser uma cratera feita por esse meteoro, bem grande. E aí você tem o choque, que equivale a 5 milhões de bombas atômicas. Para você ver como é potente o choque do meteoro contra a superfície terrestre. E o que acontece? Fora a explosão que matou bastante a diversidade, você ainda tem uma nuvem de poeira que é levantada, que vai ficar vários meses sobre o planeta, fazendo com que a radiação solar não passe. E lembre-se da cadeia alimentar. A base da cadeia alimentar é o produtor, que depende da energia do sol para fazer a fotossíntese, certo? E servir de alimento para os consumidores. Então, se diminui a fotossíntese, diminui os produtores. Então, diminui os consumidores. Então, você tem uma extinção. Então foi o que aconteceu. A luz não passava pelos fragmentos de poeira que estavam na atmosfera e impediu a passagem de luz. Muitos produtores morreram, assim como os consumidores. Então animais muito grandes que precisavam de muita comida não sobreviveram. Isso é a possível origem da extinção desses dinossauros. Ok, pessoal? Então, fala que muitos paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 6 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é que um asteroide se colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera, como eu expliquei para vocês. E essa densa nuvem de poeira, ela não deixava a radiação solar passar. Com isso, o que acontecia? Simplesmente morriam-se produtores e consumidores, fazendo com que a biodiversidade ficasse bastante reduzida. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações do planeta que reduziram a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das cadeias ou das teias tróficas. Perfeito? Você simplesmente interfere na cadeia ou na teia alimentar, porque sem produtor, porque ele depende da luz solar, não tem os consumidores. Ok? Então nós temos como gabarito aí a letra B de bola. Perfeito? Ok? Bem, de novo, eu trago para vocês o tema lixo. Nós temos algumas opções hoje para o destino do lixo. A maioria delas é o lixão, onde a maioria do nosso lixo é depositado. Um campo aberto, onde o lixo é depositado e tem um grande problema. Número 1, atrai animais e insetos
como o exemplo, ratos que causam a leptospirose, certo? Mosquitos que podem transmitir doenças como a dengue, vermes em geral, fungos, bactérias, como é o caso da lepra, todas associadas a esse lixo aberto, onde os catadores de lixo, tá, ficam suscetíveis a essas doenças, assim como doenças transmitidas pelo sangue, seringas contaminadas, material hospitalar contaminado que, erroneamente, vai para o lixão. O outro problema é a contaminação pelo chorume, que é um líquido que é liberado do lixo contendo muitas bactérias, que quando se infiltra, cai no lençol freático, contaminando uma fonte de água potável. O outro problema é a liberação de metano, que é um gás que contribui para o efeito estufa. Tanto é que ele é 20 vezes mais fixador de calor do que o dióxido de carbono, conhecido como CO2. Então você vê vários problemas com o lixo colocado a campo aberto. Temos outra alternativa, que é o aterro sanitário. O aterro sanitário é uma depressão com uma manta de PVC que vai, e argila que vai impermeabilizar o fundo, evitando que o chorume caia no lençol freático, que é uma fonte de água potável, e com uma cobertura diária e uma tubulação que capta o metano e queima ele. Aí você me pergunta, ora, mas a combustão do metano não libera CO2? Sim, libera CO2, mas veja a vantagem. Eu estou deixando de liberar o metano para a atmosfera, como eu te falei, que é 20 vezes mais agressivo que o CO2, certo? Então você está vendo, eu libero o CO2, mas eu deixo de liberar aquele metano que é 20 vezes mais agressivo. Com isso, eu ganho crédito. Perfeito? Muita gente não entendia isso. Ah, mas o metano queimado libera CO2. Sim, libera CO2. Mas o CO2 é 20 vezes menos agressivo que o metano. Outra alternativa, tá, é usar esse metano para a formação do biogás, que também vai ser queimado na combustão, liberando o CO2. Você entendeu? Mas é vantagem, porque você deixa de liberar esse metano para a atmosfera. E aí você, claro, que reduz o efeito estufa em grande quantidade. Então você está vendo aqui também a usina de incineração. A usina de incineração é a queima do lixo. É um processo caro, é um processo que tem um custo operacional também muito grande, mas realmente ele tem a vantagem de reduzir o tamanho do lixo. E também é indicado para material hospitalar. Só é indicado para material hospitalar. Material hospitalar ele tem que ser incinerado. Ele não pode ser jogado nem em aterros, nem em lixões. Ele tem que ser incinerado, porque é um material contaminante. E o interessante é que essa queima gera energia. Esse resíduo queimado pode ser usado como blocos para a construção civil. Aquilo forma um carvão, um bloco, que pode ser usado na construção civil para a fabricação de blocos. Ok? Eu tenho aqui as vantagens e desvantagens do processo, o aterro sanitário, né? Note a vantagem, evita o contato direto com o lixo. Então, bactérias que estão no lixo, urina de rato, fezes de animais, que é um material também com micro-organismos que podem contaminar os catadores, isso acaba. Tá vendo? Diminuindo o risco, diminui a contaminação do lençol freático, como eu falei para vocês, porque ele é impermeabilizado. O que acontece é isso, a impermeabilização, tá, evita que o chorume seja derramado no lençol freático.
É uma grande vantagem aí. E possui um baixo custo operacional, certo? Não é muito caro implementar um aterro sanitário. Só que também tem os seus problemas, tá vendo? Você não reaproveita nada, nada é reaproveitado. Você utiliza uma área muito grande, que essa área depois ela não presta mais para nada, e claro que pode ter problemas ambientais, não é 100%, porque pode ocorrer vazamentos, por isso tem que ter uma fiscalização, perfeito? A incineração, que eu já comentei para vocês, a queima do lixo, muito indicada em lixo hospitalar. Ela reduz como vantagem o tamanho do lixo, ela produz um material estéril que evita a contaminação, por isso que eu falei, o material hospitalar ele tem que ser totalmente incinerado. Ele pode ser aproveitado como energia, porque essa queima do lixo gera energia, e diminui a distância do transporte, porque geralmente o que acontece, os lixões estão fora da cidade. Então você faz uma economia no transporte para levar aquele lixo. As desvantagens, como eu já tinha frisado, ele tem um custo operacional muito grande. Pode apresentar problemas operacionais e pode contaminar a atmosfera com gases. Claro que eles têm filtros, só que esses filtros têm que ter uma manutenção. Perfeito? E por último, a compostagem. A vantagem de produzir o adubo, né, para a agricultura, reduz também o número de micro-organismos patogênicos, só que pode também haver problemas, como a contaminação com metais pesados que estão ali juntos, né? Demora vários dias para acontecer, é um processo lento, você não faz o adubo da noite para o dia. E pode emitir gases. Lembra que eu te falei do metano? Então, todos têm os seus prós e os seus contras no que eu chamo de reciclagem ou reaproveitamento do lixo. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui mostrando os métodos de disposição do lixo. Diminuição do contato humano direto com o lixo. Produção de adubo para a agricultura. Baixo custo operacional e redução do volume de lixo. Então nós sabemos que a redução do volume de lixo, ela é proporcionada através da incineração. A incineração reduz bem o volume do lixo. Baixo custo operacional. Um lixão. Você faz um depósito, né? Você pega um terreno baldio e vai jogando lixo. O custo aí é muito baixo. Claro que você tem um monte de contras, como eu já mostrei nos slides anteriores. Produção de adubo para a agricultura. Nenhuma delas seria através do processo de compostagem, ok? Diminuição do contato humano direto com o lixo. O aterro sanitário, como nós vimos, onde uma depressão impermeabilizada, o lixo vai sendo jogado e acima dele vai sendo colocado uma camada que evita o contato humano com o lixo, evitando várias doenças pelos catadores, ok? Então nós temos o gabarito aí, a letra B. Aterro sanitário, depósito a céu aberto e incineração. Nenhuma delas falando de produção de adubo para a agricultura. Isso seria a compostagem. Perfeito? Ok?